Era uma vez uma época em que as noites de sábado tinham um ritual especial. Depois de um dia inteiro de brincadeiras na rua ou de um jantar em família, a sala de estar se transformava em cinema. As luzes da casa se apagavam e a televisão, aquela de tubo, som estalando e imagem meio tremida, se tornava a janela para o mundo do cinema. Estava no ar o Supercine. Para muitos brasileiros foi ali, naquela telinha mágica da Globo, que os primeiros filmes foram vistos. Histórias que nos fizeram rir, chorar e sonhar. O Supercine era mais do que uma sessão de cinema. Era um portal para universos incríveis e uma tradição que atravessa gerações. E hoje, neste vídeo, a gente volta no tempo. Vamos abrir o baú da memória e relembrar todos os filmes que passaram no ano de estreia do Supercine, lá em 1981. Prepare a pipoca, acomode-se no sofá e embarque comigo nessa viagem cheia de emoção, saudade e magia. E seja bem-vindo mais uma vez ao canal Luz Cameração. E galera, o vídeo de hoje está muito especial. Nós vamos relembrar o Supercine, a sessão de cinema, uma das sessões de cinema mais especiais da Globo, mas das primeiras. Não foi a primeira, mas uma das primeiras, e que trouxe muita coisa boa pra gente. A gente conheceu muita coisa por lá. Era uma sessão mais adulta, não era uma sessão tão tranquila como a sessão da tarde, que seria feita mais para adultos. Mas anos 80, né, galera? A gente podia ficar até mais tarde assistindo televisão. E vamos começar a falar dessa nossa querida sessão de cinema Supercine, que estreou lá em 1982, e nós vamos falar todos os filmes que passaram no primeiro ano de exibição e mais um pouquinho umas coisas interessantes também. Quero falar uma coisa muito interessante, que eram filmes mais adultos, né, em 1982. O Supercine foi feito para ser uma sessão mais adulta, de mais clássicos, mas a gente era criança e as crianças nos anos 80 que aguentassem ficar acordadas, pelo menos, assistiam o Supercine sem nenhum problema. Quero falar uma coisa, eu quero logo começar a falar os filmes, mas eu quero falar uma coisa que é muito interessante. Me parece que esse horário na Globo era muito concorrido, né? Porque era logo após a novela das 8, e que na época passava realmente às 8. Então, mais ou menos de 8 às 9 começava o Supercine. E é interessante pensar que ele era um horário bem concorrido, sabe? Tanto que muitos sábados não tivemos Supercine, ou muitos sábados a sessão do Supercine foi trocada por uma outra sessão, que era chamada de sessão especial, não só em 82, mas em todos os primeiros anos do Supercine isso aconteceu. Ou outros programas, ou eventos esportivos também que tivemos muito em 1982. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender do que eu tô falando. E o Supercine, galera, ele começou no dia 1º de janeiro de 1982, passando o clássico O Destino do Poseidon. E ao que eu falei, no dia 8 de janeiro já não teve sessão, porque tivemos uma sessão especial com o filme Ama-me com Ternura. Aí agora tivemos algumas semanas em sequência que tiveram filmes. E começamos com Os Canhões de Navarone, Pato com Laranja, 7 Mulheres para os McGregors, Butch Cassidy. Outra coisa, galera, eu tô dizendo todos esses filmes na sua sequência cronológica quando passaram. Aí já na semana seguinte não tivemos, porque rolou um programa do Jorge Ben especial. Aí no dia 19 de fevereiro nós tivemos Os Profissionais. Aí nas 6 semanas que se passaram, não tivemos novamente Supercine, porque tivemos algumas outras atrações da Globo. Por exemplo, Pecado Capital, uma novela de 1975 que eles passaram uma versão compacta. Ou tivemos um especial MPB, Calbi Peixoto, sabe, esse tipo de coisa. Aí no dia 9 de abril nós tivemos 007 contra Goldfinger. Já na semana seguinte não teve, porque nós tivemos Brasil e Uruguai no Campeonato Mundial de Basquete. Aí depois de mais 2 semanas sem Supercine, no dia 7 de maio nós tivemos o grande clássico, Avalanche. Olha que bizarro, galera, agora mais 3 semanas sem Supercine e passaram coisas tipo Brasil e Canadá do basquete internacional. E no dia 4 de junho nós tivemos o filme de 1939, O Morro dos Ventos Uivantes. No dia 11 de junho nós tivemos Sérpico,
Aí nas próximas 2 semanas também não rolou porque foi a cobertura da Copa do Mundo de 1982. E depois disso, mais 3 semanas sem passar Supercine. Aí no dia 23 de julho, a Globo reprisa o filme Os Profissionais, que passou lá no início do ano. Aí mais 4 semanas sem Supercine. Cara, o Supercine foi meio zoado no primeiro ano, perceberam? Aí no dia 27/8 também não rolou, porque a Globo passou uma série muito famosa chamada O Homem Chamado Sloan. No dia 3 de setembro também não rolou, porque teve Copa Libertadores da América, Grêmio e São Paulo. Mas no dia 10 de setembro tivemos Supercine, enfim, com O Galante Mr. Deeds. E aí, galera, depois disso não teve mais Supercine nesse ano. Por quê? Porque rolou um programa especial do Agildo Ribeiro e aí foi chegando mais pro final do ano, onde nós tivemos programa da Rita Lee, programa do Roberto Carlos, um Globo de Ouro especial, um programa com Fábio Júnior, a corrida de São Silvestre e até a contagem regressiva de Ano Novo. Agora, eu quero falar uma coisa que é muito interessante, que, por exemplo, a partir de 83, o Supercine fazia uma coisa que era muito legal, que nem sempre, mas em muitos filmes, inclusive quando eram grandes filmes, eles convidavam alguém, algum ator, atriz famosa, um apresentador, um jornalista, alguém importante para apresentar ao filme. Olha, isso é muito legal, sabe? Tipo, então tinha um minutinho e meio, 2 minutinhos, sei lá, chamavam-se como se fosse hoje o Antônio Fagundes para falar. E no filme de hoje nós vamos falar sobre... E aí explicava um pouquinho sobre o filme, e aí começava a sessão. Em 83, eles começaram a passar mais filmes. Ainda teve muita coisa, muitos dias que não tivemos, mas já passou muito mais. E eu gosto de relembrar 2 coisas interessantes. Que no dia 10 de dezembro passou Manimal, que depois nós tivemos a série na Globo. E no dia 24 de dezembro nós tivemos Cantando na Chuva. Sempre, isso até hoje, né, galera? Essas datas mais especiais, 24 de dezembro, final de ano, eles sempre passaram alguns filmes mais grandões, né? Por exemplo, em 84, no dia 22 de dezembro, eles passaram Rock, um Lutador. E no dia 29 de dezembro eles passaram O Mágico de Oz, inclusive com a apresentação da atriz Isabela Garcia, que fazia uma introdução ao filme. Muito legal, né, galera? É uma pena que se perdeu essa coisa de fazer introdução com artistas e de trazer esse... Claro, ainda tem, mas não tem mais o peso que tinha antigamente, até com o advento de streams e tantas outras coisas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Até engasguei. Espero que vocês tenham gostado real. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vocês querem mais de algumas outras sessões? Tem muita coisa ainda pra falar aqui no vídeo. Tem muita coisa nostálgica pra gente relembrar. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.